Amém. Você pode dar ordem à sua alma, ordem à sua mente, por tudo, por toda a angústia que às vezes a gente passa a viver. O pastor Pedro estava contando aqui de William Colgate, e o que eu acho muito interessante é que no final, o William passa a não dizimar 10%, mas agora ele passa a dizimar 90% e viver com 10% apenas. Deus é maravilhoso, né? E nós vamos chegar a esse nível. Hoje à tarde, nós tivemos uma experiência incrível lá em casa. A minha filha tem 8 anos, a gente ensina a palavra do Senhor para ela. Ela nos surpreende de joelho, orando, lendo Bíblia, jejuando. Ela participa do processo de jejum, do jeito dela, mas ela participa. E hoje ela queria algo. Eu contei isso na live às 5 horas, depois se acompanha lá, aqui eu vou resumir. Mas ela queria algo e ela não tinha dinheiro para aquilo, e a gente ensina educação financeira para ela. E ela queria muito fazer um passeio e ela não tinha dinheiro. E ela sempre tem um dinheirinho lá que ela reserva, ela não gasta à toa. E ela hoje estava zerada. E há uns tempos atrás ela começou com uma história: mãe, Deus existe? Deus existe? Coisa que menino escuta em escola, né, gente? Porque hoje todo mundo quer dizer que Deus não existe. Eu acho incrível, porque é tão difícil provar. Se você tem tanta certeza que Deus não existe, para que você quer tanto provar isso? Porque a gente só prova aquilo que existe. A gente só tenta provar aquilo que a gente não dá muita importância. E se as pessoas querem tanto provar que Deus não existe, ele já está afirmando que ele existe. E aí, eu chamei ela e disse: você acredita em milagres? Ela disse: eu acredito. Eu falei: mas você disse que Deus não existia? Não, mas eu quero acreditar que ele existe. Eu falei: então, você vai fazer um pedido agora, e o Senhor vai responder agora. Você crê nisso? E dentro de mim eu sabia que Deus já tinha respondido antes de nós pedirmos. Porque a Bíblia diz isso, que Deus responde antes que a palavra te chegue à boca. E ela fez uma oração sincera. E quando a gente saiu do lugar, gente, para a honra e glória do Senhor Jesus, quando nós saímos do lugar, imediatamente o pai dela não estava em casa. Nós já encontramos um dinheiro que, segundo ela, ele não existia. Quando o pai dela chegou, ele falou: ó, sua avó mandou um presente para você, porque hoje ela não vai sair com você, ela está viajando. No final das contas, ela não tinha um centavo. Em 10 minutos ela tinha R$500 na mão. Pode parecer pouco? Sim. Mas é uma criança. Em 10 minutos, Deus fez um milagre extraordinário. Extraordinário. As minhas experiências não servem para minha filha. As experiências do pai dela não servem para ela. Ela precisa ter as experiências dela. Você precisa levar seus filhos a ter a experiência deles com Deus. Quando ela viu que tinha na mão dela, eu falei: vem cá, nós não vamos sair, nós vamos ajoelhar. E nós vamos agradecer a Deus enquanto família o que Ele fez. E você vai pedir perdão a Deus por um dia ter duvidado da existência de Deus. Ela dobrou o joelho e disse: Deus, eu te peço perdão porque eu duvidei que o Senhor existia. E eu acabei de viver um milagre. Você tem que levar seus filhos a viverem milagres. Nossos filhos não andam pelo aquilo que a gente fala. Eles precisam ver. Eles precisam viver as experiências com Deus. Eu queria que o diácono, por favor, apagasse essas luzes aqui, por gentileza, bem rapidinho. Eu queria que você assistisse essa reportagem para eu iniciar essa palavra. Essa reportagem é só uma informação que chegou para mim, eu não sei de que dia é, mas é desse ano. E é uma informação que mostra o quanto a ciência confirma a Bíblia. E enquanto a sociedade disser que Deus não existe, eu quero gritar dentro da minha casa: Deus existe e continua fazendo milagres como era antes
e será eternamente. E você também vai fazer isso na sua casa, em nome de Jesus. Os ponteiros do Apocalipse. A gente está mais pertinho do fim do mundo, Mauro. A gente está mesmo. Olha, se você tem algo importante para fazer, vou dar uma dica. Se for uma missão de vida para cumprir, seja muito rápido, porque o relógio do juízo final parou a 2 minutos do fim do mundo. 2 minutos. Relógio claro e simbólico e foi criado por um grupo de cientistas há mais de 70 anos com a seguinte lógica: quanto mais os ponteiros se aproximam da meia-noite, maior o risco de o mundo acabar. O problema é que o relógio parou às 11h58 e a humanidade nunca esteve tão perto do apocalipse. A gente vai chamar agora o Philip Killing, para saber quais são os fatores, Killing, que estão levando para esse fim do mundo, esse apocalipse. Meu Deus, que medo, ele vai acontecer mesmo? Bom dia. Só que agora nós não vamos ouvir os fatores deles, nós vamos ouvir os fatores bíblicos, amém? Queridos, há 70 anos um grupo de cientistas se reuniu. Liga a luz para mim, por favor. Há 70 anos um grupo de cientistas se reuniu e criaram um relógio para marcar o tempo do mundo. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas os cientistas fazem a contagem do mundo. Há alguns anos a ciência se perturbou ao não encontrar um dia na contagem mundial. Eles estavam fazendo essa contagem no calendário mundial e faltava um dia. E a conta não fechava em hipótese alguma. Até que um cientista cristão disse: eu sei onde está o problema. Abre a Bíblia no livro de Josué e nós vamos encontrar o dia que está faltando. E quando eles abriram a Bíblia, estava escrito que Josué ergueu as mãos e o sol parou em nome de Jesus. E foi exatamente esse dia que estava faltando na contagem mundial. Desde então, os cientistas fazem a contagem mundial. Criou-se então um relógio. E eles buscaram conteúdos bíblicos, características bíblicas para definir o fim do mundo. Guerras, rumores de guerras, tudo o que está acontecendo. Mas a boa notícia é que enquanto a mídia confirma a Bíblia, prevendo um apocalipse, a boa notícia é que eles não estudaram a Bíblia toda. E Jesus traz a tranquilidade em te dizer que o mundo não vai acabar. Hollywood pregou a vida toda nos seus filmes milionários que o mundo iria acabar. A guerra do Armagedon, mal sabiam que estavam passando uma informação errada. A Bíblia diz que essa terra vai ser transformada. Mas antes disso, vai haver sim um julgamento final. E Satanás, que é o inimigo das nossas almas, será aprisionado para sempre. E ele não poderá jamais nos tocar. Porque agora, Jesus não vai voltar numa manjedoura, uma criancinha no ventre de uma mulher. Mas agora ele virá nas nuvens como Senhor de toda a terra. E ele vem agora para reinar e julgar as nações da terra. A Bíblia diz que grandes e pequenos passarão diante do trono branco do Senhor. Ninguém vai escapar. Ninguém. Todos, como dizia minha avó, de mamana caducando, todos passaremos diante do trono branco do Senhor. Isso é fato. Mas a pergunta é: você está preparado para essa vinda? A ciência está dizendo que o relógio marca 2 minutos para meia-noite. E é por isso que eu quero compartilhar essa parábola com vocês. Essa parábola inicia no texto de Mateus capítulo 24, eu não vou ler.
devido ao tempo. Mas os discípulos chegam para Jesus e perguntam: Senhor, como é que nós saberemos que o Senhor vai voltar? E então Jesus introduz a parábola para que eles entendam o que é a volta do Cordeiro, o grande noivo da igreja. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 25, por favor, se puder projetar aqui para mim. Capítulo 25, uma parábola muito conhecida mesmo. Essa é a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Aqui é Jesus respondendo os discípulos, os apóstolos. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram o quê, gente? Loucas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Quando eu me casei, eu cometi um erro muito grave. Hashtag fica a dica para quem não casou ainda. Eu me atrasei 1 hora. É ridículo isso, gente. Confesso meu erro. Mas, como eu nunca tinha casado, eu fazia casamento dos outros, mas eu nunca tinha casado. E me falaram que eu tinha que fazer um negócio lá, enfim, que eu não vou entrar em detalhes. E o negócio era muito demorado. E eu não sabia o quanto ia ser demorado. E quem me conhece sabe que eu gosto de pontualidade. Eu não gosto de chegar atrasado em nenhum compromisso, principalmente na igreja. Eu acho que se é casa de Deus, tem que ser pontual. Se o culto começa às 19h30, nós vamos chegar às 19h30, amém? Porque para Deus é excelência. E aí, o que aconteceu? Todo mundo chegava para o pastor Pedro e dizia assim: ei, meu filho, te abandonou no altar, vem mais não. Com a demora dessa, tá doido, essa mulher desistiu de casar. E todo mundo lá, as damas de honra, tadinha, desesperada com aqueles vestidões quentes, né? E todo mundo chegava, mas o noivo que conhece a noiva sabia que eu não desistiria. Porque a nossa união não foi feita na terra, primeiro ela foi feita no céu. E o que é feito no céu, jamais desmancha aqui na terra. Vocês estão entendendo? Então ele tinha certeza que eu viria, mesmo que todos dissessem o contrário. E ele ganhou a parada, porque eu cheguei, né? E hoje estou aí, ó, casadinha, abençoada, já vai para 15 anos. Glória a Deus por isso. Mas a questão é que o casamento judaico, ele tem 3 processos. O primeiro processo é o processo do compromisso. Quando uma família se agrada de outra família, os pais conversam entre si e os pais prometem os filhos. Eu tenho uma amiga de infância, ela era filha de árabe, e eu lembro que ela foi prometida para um sheik árabe. Mas ela morava no Brasil, ela já tinha cultura brasileira, apesar que em casa eles viviam a cultura árabe. E eu lembro que essa história deu uma confusão danada, porque o pai dela tinha prometido para esse sheik, e ela tinha que voltar para as Arábias para cumprir com a promessa do pai. Mas ela não queria, porque agora ela já estava no Brasil, ela já tinha alguns pretendentes brasileiros, ela gostava de brasileiro, ela não queria ir, enfim, deu um rolo danado. Mas havia um acordo entre famílias. E a tradição nos Emirados Árabes, a tradição judaica, cadê a irmã que veio de Dubai? Cadê ela? Está aí? Cadê ela? Não veio hoje? Não está aqui? Tá, não. Ela poderia confirmar isso. A tradição no Oriente Médio diz isso, que as famílias fazem os acordos e prometem os filhos. Os filhos crescem e então eles não podem mais se comprometer com outra pessoa que não seja aquela acordada entre a família. O tempo passa e agora foi exatamente isso que aconteceu com Maria e José.
aliás, com José e Maria. E agora vai acontecer a cerimônia do noivado. Mas o noivado é um pré-casamento. E é uma cerimônia muito séria, muito forte. Porque no Oriente Médio eles são extremamente focados em símbolos, em tradições, em cerimônias. Por isso que o nosso Deus é um Deus festivo. Quem diz que o cristão é parado, não gosta de festa, nunca soube o que é cristianismo. De Gênesis a Malaquias, em todo o Antigo Testamento, o Senhor dá uma ordem para que haja festas e celebrações em todas as vitórias. Nós precisamos aprender a celebrar a vida. Celebrar. Viver com cânticos, com danças, com risos, com ações de graças. E então, na cerimônia de noivado, que é realizado na casa da noiva, há-se então a apresentação do dote. Aquilo que o noivo tem que vai oferecer para essa noiva. Todo bem financeiro que ele tem, que ele vai dar para essa noiva. E depois dessa cerimônia, essa moça está praticamente casada. Só que eles não vivem na mesma casa. Ela na casa dos pais dela, ele na casa dos pais dele. Mas eles já praticamente já casaram. Entenderam agora por que Maria perturba o coração quando o anjo chega para ela e diz: Maria, você vai ser mãe do Filho de Deus. Meu Deus, acabou meu casamento. Foi embora. Porque eu estou prometida para esse rapaz. Em outras palavras, Maria estava dizendo: eu já estou casada com ele, mas eu não moro na mesma casa que ele. Eu vou ficar numa situação muito embaraçosa. E aí o que acontece? Essa mulher não sabia mais o que fazer. Só que aqui, o personagem principal é um homem. É o noivo. Porque na noite do casamento acontecia uma outra cerimônia. A noiva escolhia 10 moças, damas, que acompanhavam com suas lamparinas, iluminando o caminho. E o noivo escolhia também um grupo de homens que andavam com ele num cortejo. Porque havia uma procissão da casa do noivo até a casa da noiva. E quando eles se encontravam, havia uma cerimônia de celebração para depois acontecer o casamento. Mas o noivo não chegava à meia-noite. À meia-noite o casamento já estava acontecendo há muito tempo. Alguns historiadores dizem que os casamentos judeus duram 7 dias. Outros dizem que hoje duram 3 dias. Enfim, 7 ou 3 é muito tempo, né, gente? E aí o que aconteceu? Essas meninas prepararam, essas meninas buscaram azeite para alimentar as suas lâmpadas. E agora eu quero fazer uma reticências aqui. Quem esteve aqui no nosso seminário Mover do Espírito vivenciou essa experiência, porque na época do tabernáculo, que era uma igreja móvel, não havia luz. Só havia um único móvel chamado candelabro, e esse candelabro era alimentado pelo azeite que o sacerdote ministrava sobre ele, porque as suas lâmpadas não podiam apagar. Porque se as lâmpadas se apagassem, o candelabro não servia para mais nada. Porque uma luz foi feita para iluminar, certo, gente? O que ninguém te explicou é que uma luz, antes de iluminar para os outros, ela precisa iluminar para você. Porque se ela não iluminar para você, é impossível iluminar para alguém. Como pode um cego guiar outro cego?
É isso que a Bíblia está dizendo. O azeite aqui era o que mantinha a luz acesa. Mas o azeite na Bíblia significa o Espírito Santo. Algo que eu não posso dar para você e nem você para mim. É fruto de uma busca pessoal. E não tem atalho. O caminho é reto. Existe um texto na Bíblia que desde criança, desde quando eu aprendi a ler, esse texto me chama muita atenção. E a Bíblia diz que quando João Batista vem para preparar o caminho para o Senhor, ele prepara um caminho, quem lembra? Que tipo de caminho é que João Batista prepara para Jesus? Eita, gente, culto da família, hein? Escola dominical, alô, domingo de manhã, 9 horas. Quem não vem, passa a vir. Ele prepara um caminho reto. Deixa eu te dizer uma coisa. A vida com Deus não faz curva. A vida com Deus é um caminho reto. Sabe por quê? Mais tarde Jesus vem e exemplifica isso numa cruz. E ele traça 2 madeiras, uma na vertical e outra na horizontal. O caminho que liga a terra ao céu é um caminho reto. Não faz curvas. E todas as vezes que nós tentamos pegar um atalho, nós perdemos o foco. Desculpa. Nós perdemos o alvo. Seja por qualquer motivo, cansaço, desânimo. Pastora Ludmila Feber tinha uma canção muito linda que dizia que após uma vitória vem um grande desânimo. E é aí que mora o perigo. Porque você acabou de receber uma vitória, agora vem o desânimo. Por quê? Porque você vai celebrar sua conquista. E é aí que o diabo te dá uma rasteira. Porque a nossa vida não é feita de uma única vitória. Deus quer que você celebre sempre, porque todos os dias haverá uma conquista. Todos os dias. Se você se distrai celebrando uma única conquista, você vai perder o resultado final, que é estar na glória com o Pai. Esse é o nosso objetivo final. Não são apenas as conquistas dessa vida. A gente conquista, mas o nosso foco é um dia estar face a face com Deus. É esse o nosso objetivo de vida nessa terra. Então, naquela época, não havia luz elétrica. O que iluminava era a lamparina. Mas para manter a luz acesa, precisava de azeite. Só que o noivo não chegou na hora marcada. O noivo atrasou. E elas pensaram o quê? Bobagem. Ele não vem mais não. Deixa isso para lá. Ir para a igreja, orar, jejuar. Não tem tempo não. Nossa, como assim? Eu vou jejuar? Aí eu não consigo fazer minha ginástica. Eu não consigo ir trabalhar. Eu não consigo fazer tal coisa. Eu não consigo tal coisa. A gente tem força para tanta coisa, não é? Mas quando é para buscar o espiritual, a gente tem sempre uma desculpa. A gente vai até as últimas consequências para buscar aquilo que a gente quer no natural. Mas quando é para buscar o espiritual, qualquer coisa nos tira da rota. Por mais simples que seja. Um cansaço, uma palavra maldita, um olhar mal estabelecido, uma conduta mal pensada, um desânimo, um cansaço, um trauma, uma fadiga, qualquer coisa é desculpa.